três condições dos manifestantes divinos. Sabíamos que os santos manifestantes, embora possuidores de graus infinitos de perfeição, têm falado-se, em sentido geral, somente três condições. A primeira é a física, a segunda é a humana, ou a da alma racional. A terceira, a da graça divina, do esplendor celestial. A condição física é fenomênica, uma composição de elementos, e tudo o que é composto está necessariamente sujeito à decomposição. É impossível que uma composição não se desintegre. A segunda é a condição da alma racional, isto é, a realidade humana, a qual é também fenomênica e pertence aos santos manifestantes como toda a humanidade. Devemos saber que, embora a alma humana tenha existido na Terra durante longas épocas, não deixa de ser fenomênica. Como é um sinal de Deus, uma vez vindo a existir, torna-se eterna. O espírito do homem teve começo, mas não tem fim, continua eternamente. Assim também, as espécies existentes sobre a Terra são fenômenos, pois é fato, provado que houve um tempo em que não existiam na superfície da Terra essas espécies. Ainda mais, a própria Terra não existe desde sempre. Se bem que sempre houvesse existência, pois o universo não se limita a este globo terrestre. A alma humana, embora tivesse começo, é imortal, imperecível, perpétuo. O mundo das coisas, em comparação com o do homem, é o mundo da imperfeição, e o mundo do homem, comparado ao das coisas, é o do mundo da perfeição. As imperfeições desde que alcançaram o grau da perfeição, tornam-se eternas. A terceira condição é a do aparecimento divino, do esplendor celestial. É o Verbo de Deus, graça eterna, o Espírito Santo. Não teve começo nem terá fim, pois tais coisas são atributos deste mundo, das contingências, e não do mundo divino. Para Deus, o fim é igual ao princípio. Assim, o cálculo dos dias da semana, meses e anos, de ontem e hoje, pertence ao globo terrestre. Mas no Sol não há tal coisa. Não existem ontem nem amanhã, não se conhecem meses ou anos. Tudo é o mesmo. O Verbo de Deus, semelhantemente, transcende todas as condições. Está livre de restrições, das leis e dos limites deste mundo, das contingências. A realidade do profeta, pois, a qual é o Verbo de Deus, e o estado perfeito de manifestação, não teve começo nem terá fim. Seu alvorecer é diferente de todos os outros, sendo como o do sol. Quando alvoreceu Cristo, por exemplo, teve maior esplendor e brilhou. E essa alvorada é eterna, imperecível. Vemos quantos reis conquistadores já viveram, quantos estadistas e príncipes, poderosos organizadores, os quais todos desapareceram, enquanto o sopro de Cristo ainda se faz sentir. Sua luz resplandece, sua melodia ressoa, sua bandeira flutua, seus exércitos combatem, e ainda se ouve sua voz celestial, suave e harmoniosa. Suas nuvens derramam suas graças, seu relâmpago cintila, seu reflexo continua luminoso e radiante. Seu esplendor ainda brilha, e é o mesmo para aqueles que estão sob sua proteção e refletem sua luz.
Evidentemente, pois os manifestantes possuem três condições: a física, a da alma racional e a própria manifestação divina. O esplendor celestial, a condição física, certamente decompor-se-á, enquanto a da alma racional, embora tivesse começo, não terá fim, sendo dotado de vida eterna. Mas a santa realidade, a qual se refere Cristo quando diz: o Pai está no Filho. Não há começo nem fim. Quando falamos em começo, queremos nos referir à manifestação simbolicamente. O estado de silêncio é como o do som. Por exemplo, o homem adormece, depois, quando começa a falar, está acordado, adormecido ou acordado, é sempre a mesma pessoa. Nada o alterou em sua situação, seu prestígio, sua glória, realidade ou natureza. O estado de silêncio assemelha-se ao do sono e o de manifestação ao da vigília. Um homem, esteja adormecido ou acordado, é o mesmo homem. É um estado do sono. É outro, a vigília. A época do silêncio é como a do sono, e a manifestação como a da vigília. Diz o Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Disso se deduz claramente não ter sido no momento do batismo, quando o Espírito Santo descia e pousava sobre ele, em figura de pomba, que Cristo atingisse a condição de Messias e os atributos messiânicos. Não, o Verbo de Deus, ab eterno, está no grau máximo de santificação, e assim será por todos os séculos dos séculos.